Fala Pets Nation! Alô galera ligada no Semana Patriots, aqui estamos num episódio pra lá de especial porque este é o último episódio, calma, antes do draft, tá? Porque tem muita coisa que nós estamos programando aqui, estamos há uma semana basicamente, eu não sei quando você tá clicando aqui no nosso podcast, mas do draft da NFL de 2025 com o Patriots tendo a quarta escolha. Então esse programa vai falar muito disso, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Tão legal a gente perceber como os números estão mostrando esse crescimento semana a semana. O Semana Patriots está aqui em português, produzindo conteúdo, falando, discutindo, informando. E eu agradeço desde já as mensagens que a gente tem recebido. O joinha que eu tenho certeza que você já deixou aí, né? Vou esperar um pouquinho. Vai lá. Só isso. Pega aí o mouse, beleza? Show, né? Boa! Se você tiver num tocador de podcast, dá 5 estrelinhas, vai? Para deixar a gente feliz. Mas pode ser honesto também. Se você não quiser dar 5 estrelinhas, tá tudo bem. Mas 5 vai deixar a gente muito feliz. Tá bom? Fica aí com a gente, porque vem aí mais ou menos uma hora de show para falarmos de várias coisas. Draft, obviamente. Tem um cara aqui do meu lado que passou o fim de semana fazendo o mock draft que ele vai errar, né? Que ele vai dizer quem o Patriots vai draftar, mas acho que ele vai errar. Nós temos também um convidado especial daqui a pouco para falar de uma iniciativa que de novo une Patriots Brasil e futebol, ou soccer, como dizem os americanos, e temos bastidores de mais uma entrevista coletiva do Mike Vrabel. A gente vai também comentar as principais declarações, mas mostrar também no trabalho do Kawhi Marin, que hoje não está aqui no estúdio, mas ele acompanhou como é um dia de press conference, é um material que você vai acompanhar já já aqui na sequência. Eu sou Conrado Juliette, ao meu lado Caio Morari e também ao nosso lado, em todas as partes deste Brasilzão, está a responsável pelo Patriots Brasil, Lara Magalhães. E como eu sou um cara educado, você espera aí, Caio, que hoje nós vamos discutir no ar esse mock draft. Calma, calma. Lara Magalhães, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Lara? Bom dia, Conca. Bom dia, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Patriots. É sempre um privilégio, um prazer estar aqui toda semana. A gente tem avançado bastante em todas as nossas iniciativas. Estamos vendo um crescimento desse podcast que me deixa mais do que feliz. E assim, para falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que a gente está planejando, fique aqui, porque a gente vai falar sobre o draft no Brasil. Boa. Ó, tem coisa muito boa vindo. Aliás, agora há pouco, encontramos nosso querido Joe Doran, né, que também é parte muito importante da expansão internacional do Patriots, ou seja, com o trabalho no Brasil. E ele falava lá exatamente como ele está feliz com esse crescimento da audiência do Semana Patriots. Qual é o seu destaque, Caio Morari? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo de volta ao estúdio. Estávamos com saudade. Muito obrigado. Fala, Nação Patriots. Muito bom estar de volta aqui nessa poltrona confortável, esse estúdio. Boa, essa blusa sua é bonita também. Bonita, né? Gostou? Especial para o programa de hoje. Vamos falar bastante, né? Como o Conca já falou, a Lara já também indicou, draft, uma semana nesse prédio aqui, daqui mais ou menos uma semana a gente vai saber qual que vai ser a escolha. Hoje eu tenho um mock draft, não sei se vai dar certo, se vai estar errado. A gente vive agora na NFL o que eles chamam de silly season, né? Que ninguém sabe, é só especulação, é só história, né? Coisas diferentes a ser falado. Ele já tá dando desculpa, tá? Ele já tá dando desculpa. Vai. E se eu acertar? Mas se eu acertar, aí você vai ganhar eu tenho aquele jantar, né? Isso. Então, me prometeram jantar Isso. e a Lara, eu acho que me prometeu também uma camisa assinada. Não sei. Não, essa parte eu não vi. Gente, ele tá Tô lançando demais. aqui no ar, tô lançando no ar. Camisa... Olha isso! Você viu? Camisa assinada, eu não tava sabendo disso não. Porque eu queria dar um bastidor. Eu queria dar um bastidor aqui, Lara, porque pra mim, como diz Milton Neves, não tem off. Contou, eu ponho no ar. Brincadeira, calma. Mas assim, o Caio saiu com a missão, depois da nossa reunião de semana passada, ó, próximo programa Mock Draft, que a gente sempre faz o planejamento, o que vem aí e tal, não sei o quê. Foi lá. Sim. Aí ele entregou o Mock Draft e aí falou, então... Aí ele começou a trazer notícias Acho que eu vou mudar. acho que vai mudar. Cara, Falei, agora já era. É muito difícil fazer um mock assim, que você é Qual é a responsável, né? tradução Pelas de suas mock? escolhas. Desculpa, qual é a tradução de mock? Seria mais ou menos uma simulação. Simulação, tá bom. Eu vou pôr aqui no tradutor. Deixa eu ver. Mock
Tradução Ô, português. Conca, enquanto você está procurando isso, eu queria trazer uma coisa que, assim, mudou muito a minha perspectiva. E olha que, assim, eu entendo um pouquinho sobre o que acontece no Patriots. Mas é sempre muito bom a gente se atualizar, acompanhar, entender e tudo. E o draft, para mim, é uma coisa muito nova. É uma coisa muito recente. Porque quando estava acontecendo o draft... Antes, quando eu era cheerleader, eu estava treinando para entrar no time. Então, eu também estava no processo de draft, mas do time de cheer. E aí, a sua sugestão de assistir aquele filme... Draft Day. Draft Day. Aham. Gente, fantástico, sensacional, super recomendo, porque me ajudou a entender essas dinâmicas e como que é o dia do draft em si, né? Então é uma coisa muito, é um evento, é um negócio muito legal e eu queria trazer muito de como que é feito essa transição dos atletas, né? Do quão que é esperado o draft day para todo mundo, etc. e tal. Então, depois que você trouxer essa parte do mock draft aí, o que significa e tal, e o Caio, né, ele tá lá na aula de dança e fala assim, errou! Quando você erra um passe. Pode ser que ele errou em algumas coisas. Vamos ver. O filme tá mais do que recomendado e eu sempre assisto nessa época do ano de novo exatamente para viver isso. E a gente veio falando disso no carro. A gente tá querendo viver isso de perto aqui, né? No War Room. Não quero entregar o que a gente está programando, até porque demanda de conversas nossas, não vou fazer reunião no ar, mas a nossa ideia para a semana que vem é entregar um capítulo mais quente do Semana Patriot, justamente mostrando um pouco disso. Exato. Fique por aí. Mock, meu amigo e minha amiga Lara, é caçoar, gozar, zombar, ridicularizar, mas ao mesmo tempo é simulado. Então, mock draft, um draft E simulado. sabe quem tá fazendo também mock drafts? O Vrabel. Na coletiva que ele fez agora, ele falou, a gente tem as nossas simulações que a gente tá fazendo, se certo jogador é escolhido, quem que a gente vai escolher com a próxima escolha. Então, o time também faz, a gente faz. São cenários. Mas as organizações também faz, os técnicos, então, todo mundo tá fazendo mock draft, mas próxima semana a gente vai saber de verdade. A gente vai passar para o direto do Gillette Stadium, mas hoje, especificamente hoje, quando nós estamos aqui no estúdio no Gillette Stadium e a Lara aqui com a gente, dia 16 de abril de 2025, é um dia muito importante mesmo. Há exatos 25 anos, o New England Patriots selecionava na sexta rodada Thomas Edward Brady. A melhor e maior escolha da história desta franquia. 199. Escolha de números... Não é só da franquia, é da NFL. Exatamente. Por quê? Clubista pouco. Não, mas você não está errada. É uma escolha de número 199. Qual é a chance de uma escolha de número 199 se tornar o GOAT, o maior de todos os tempos? E isso aconteceu há exatos 25 anos. Essa é uma data, é o jubileu, né, que se fala. É uma data muito marcante, muito especial. E para quem for lá no Patriots Brasil, não importa o dia que você está vendo, está ouvindo isso aqui, a gente põe um post lá, já está lá, que mostra o primeiro encontro do Robert Kraft com o Tom Brady. Eles se cruzam no corredor e o Tom Brady fala, oi, Mr. Kraft, eu me chamo Tom Brady, vocês me escolheram na sexta rodada. E aí o Kraft fala assim, eu sei quem você é. Aí ele fala, vocês fizeram a melhor escolha, a melhor decisão da vida de vocês. É um Tom Brady novato, confiante. E tendo algo a provar. E se eu não me engano, ele estava carregando uma pizza. Eu lembro desse bastidor. Alguma coisa assim. Porque era num refeitório, alguma coisa assim, tá? Exato. E ele tinha algo para provar, né? Em Michigan também ele foi nem sempre considerado um dos top quarterbacks. Ele tinha esse chip on the shoulder para provar algo e provou. E como ele provou, né? Então, por favor, de todas as 33 edições, essa é a maior que nós vamos fazer a reverência a Tom Brady. Tom Brady, que coisa maravilhosa e que data, hein? Que ótima data para fazer esse podcast ainda. Tem a foto dele aqui atrás, né?
tem. Não sei se dá pra ver. Tá ali sim. Dá pra ver. Tá aqui é bem... Não dá pra ver. Tá em outro corte, ali dá pra ver. O que você falou, Lara? Desculpa. Não dá nem para poder dobrar o braço para fazer isso. Porque se dobrar o braço fica tipo... tem que fazer... Pronto, tá aqui. A nossa devida reverência e referência que sempre tem aqui. E numa semana de draft, há 25 anos, Tom Brady chegava na Nova Inglaterra. Fala pessoal, aqui é o Kawhi Marin com o Patriots Brasil e a gente está vindo para você diretamente dos estúdios de conteúdo aqui no Gillette Stadium. Você pode ver aqui atrás, a gente tem os 6 troféus da dinastia, né? A gente vai estar descendo ali embaixo, logo menos, para a coletiva de imprensa que o Vrabel vai estar falando e tem muita coisa vindo. Então vamos lá, vem comigo. Então, pessoal, aqui é o Media Workroom dos Patriots, no Gillette Stadium. Nós estamos no primeiro andar da organização e, como você pode ver, está bem cheio, né? Toda semana, quando tem acesso ao Vrabel, quando tem acesso a jogadores novos, especialmente no momento de draft, assim, é uma época onde enche, né? Então, bem movimentado. Faltam uns 10 minutos para começar e a gente vai acompanhar o que o Vrabel tem para falar sobre escolhas de draft, sobre o que está para vir, sobre a organização. E vocês têm esse acesso completo, aberto aqui, diretamente vindo do Semana Patriots Podcast. How are you? I'm great. Been exciting here with the players being in town. It's kind of unique with the draft prep and the timing of all this. So there's certainly a great energy that's around our building, and want to continue to take advantage of that, to build on that, to grow. Excited about bringing great young players, rookie players, onto our football team through the draft and the post-draft process. So with that, what do you got? Your overall goal, and what do you hope to accomplish with this first draft class for you here in New England? The overall goal for the draft? Draft class, yeah. Well, I mean, I think it's to add as many quality players and quality people. You want to come out of it with some starters. You want to come out of it with some depth role players that can build the strength and the depth of the roster, the backup players and the situational players, and there's just trying to find a fit for all these different players where they are and what we see them doing, and then ultimately they'll come in and define their role, and then also in the post-draft process is trying to find some players that may have fallen through the draft that we have an affinity for, or we feel like that we can develop. They have some traits that we can develop, and that's something that we believe strongly in as well, once you get through the draft. Bom, pois é, Mike Vrabel, na sua última entrevista coletiva antes do draft, propriamente. E assim, eu vou trazer tópicos aqui, tá? Caio e Lara, mas basicamente é uma entrevista protocolar, uma entrevista de alguém que é ótimo de oratória, ótimo mesmo, e que não entregou nada, e que também não ia entregar nada, né, Caio? Não era o caso, certo? Porque você não pode dar dica de quem você vai buscar, e ao mesmo tempo você não pode fechar portas, né? Então teve algumas declarações que foram repercutidas e que a gente vai trazer aqui, mas acho assim, ele fez o que ele tinha que fazer, né? Ele foi perguntado também, por que você, né, alguém perguntou, por que você que tá aqui e não é o Wolf? Ele falou assim, eu fui escolhido. O fato de você estar aqui significa que você terá a última palavra? Aí ele falou, não, eu estou aqui porque hoje era o dia de eu falar. E ele falou, tipo assim, não deu nenhuma dica de como que vai ser a escolha, falou que vai ser agressivo no seu approach, não vai tomar riscos, mas vai ser agressivo. Falou que também propostas não chegaram ainda, que está muito cedo, mas olha, eu não ficaria surpreso se o Vrabel, nesse approach mais agressivo, fizesse alguma troca, até com a quarta escolha, porque eu acho que ele quer jogadores bons, né, de qualidade dentro do prédio. Daqui a pouco o mock draft do Caio, que não considera a possibilidade, nesse mock que ele fez agora, a possibilidade do trade down. Mas eu tô achando também o feeling de que está cada vez mais próximo. Primeira resposta aqui que eu destaco. Ele assistiu muito tape, muito vídeo do Abdul Carter, que talvez seja um dos grandes, talvez não, é um dos grandes talentos que vai sair desse draft. Ele é um pass rusher muito disruptivo, certo? E um cara muito legal de se assistir on tape.
Tá? Aí vou linkar com uma outra declaração dele, porque você estava me contando que tem a ver com o Abdul-Kader. E talvez seja a principal, você vai gostar dessa, Lara. Ele diz o seguinte, qual é o objetivo? Claro, adicionar o maior número de jogadores de qualidade. Meio óbvio a resposta, claro. Sim. Qual é o objetivo? Não, escolher alguém que é ruim? Não. Né? Mas aí a frase você não consegue só ganhar tendo um monte de pessoas boas, de bonzinhos, tá? E essa resposta, Caio, tem a ver com um pouco do comportamento do Abdul-Kader, é isso? Eu acho que foi mais ou menos uma resposta aos questionamentos sobre o caráter do Abdul-Kader, né? E aí a gente já tá no ponto que a gente tá nitpicking, né? Escolhendo detalhezinhos dos jogadores, porque, óbvio, com uma escolha, com a quarta escolha, é uma decisão muito séria. Tem alguns questionamentos sobre o caráter dele, por ele não tentar muito em jogadas que é running plays, né? Se ele não estiver indo atrás do quarterback, ele não faz tanto esforço, né? Vamos dizer assim. On tape. Né? E então tem alguns... Como eu falei, é nitpicking. Eu acho que é pouca coisa, mas está sendo falado bastante aqui em Boston. Vários jornalistas comentando sobre isso. E eu acho que isso foi uma resposta. A gente quer jogador bom. Né? A gente não pode só o bonzinho que fala que vai fazer, mas não tem qualidade. E o Abdul-Kader, se cair para 4, eu acho que é um milagre. Eu acho que é uma grande surpresa e eu não tenho dúvida nenhuma que o Vrabel vai escolher o Carter se ele cair. Né? Agora é um se. Ninguém sabe. Eu acho que é muito difícil porque tem dois caras nesse draft que são muito diferentes, que é o Hunter e é o Carter. Eles são muito diferentes, aí o resto iguala um pouquinho. O Jensen também, mas running back é uma posição de luxo para escolher com a quarta escolha. E o Patriots hoje não tem luxo, tem muitas carências. Mas eu acho que foi um pouquinho uma resposta a essas dúvidas sobre o caráter do Abdul-Kader. O Tom Brady tá atrás de você sim, tá? Eu vi agora no corte mais fechado aqui do nosso estúdio. Que delícia voltar aqui pro estúdio. Muito bom. Eu não tenho dúvida de que under Mike Vrabel, pelo jeito que ele é técnico, o cara vai corrigir isso facinho, tá? Sim, então certeza. Isso não, de fato não é um ponto negativo. Agora, Lara, construção de equipe. A frase dele você não monta uma equipe só com um cara bonzinho. Você tem características. E aí cabe dentro daquelas regras você adequar, né? Agora eu vou apelar aqui para a gestora Lara Magalhães. Pois é, Conca. O que acontece? Quando você tá um time, seja ele um time de futebol americano, um time de cheerleading, um time corporativo, sim, você precisa de peças diferentes que juntas formam um perfeito puzzle, né? Então, cada um ali, um quebra-cabeça, é uma pecinha muito individual, é muito importante. Então, acredito que essa questão de questionamento, etc. e tal, sobre questões de caráter, etc. e tal, sejam comuns, não só no Patriots, mas qualquer organização vinculada à NFL, porque a gente está falando da maior liga esportiva do mundo. Então, não tem nem como ser diferente, né? Todo mundo quer saber o que acontece na NFL, todo mundo quer saber quem está dentro da NFL e, principalmente, o time mais badalado desta off-season, sendo o New England Patriots, precisando montar um elenco que, de fato, represente a história da organização, trazendo peças diferentes que a gente tenha tido no passado, mas com algumas características de jogadores que a gente já teve. Então, se você parar para avaliar a questão da cultura organizacional, que isso é uma coisa que tem que ser muito forte dentro e fora de campo, né? A gente tem, sim, algumas características ali que eu vejo que são similares ao deste jogador em específico. Acho que é aquela vontade de jogar, vontade de vencer, garra. Eu consigo ver isso ali no Abdul-Kader. Posso estar enganada, mas pelo que eu acompanhei de Penn State, da universidade que ele está, e etc. e tal, me parece que vai ser, sim, uma boa sugestão, uma boa adição, caso o nosso treinador decida draftá-lo. E se ele sobrar ali, também não tenho dúvida, e o programa que ele vem, você fala de Penn State, tem grife. Muita grife. Tem grife.
Ainda... Você quer completar alguma coisa? Não. Eu ia falar sobre o left tackle, né? Que ele mencionou também. Então, que de novo eu acho aqui, eu não quero ser chato, mas de novo eu acho uma resposta óbvia. Você vê possibilidade de suprir essa carência. Ele falou sobre titular. Você vê titular... Disponível no draft? Sim, vejo. Ele tem que falar isso, né? Eu não sei se é verdade. Porque se ele fecha a porta, mesmo que ele ache que não tenha, ele não pode dizer ali não tem, porque ali ele vai desenhar até no quebra-cabeça da negociação também. E porque tem acho que 4 ou 5 left tackles nesse draft que estão sendo cotados para ser draftado no primeiro round. Que é, né, o Campbell, Membo, não sei se vai jogar na esquerda, ele jogou na direita no college. Tem o Simmons, o Connerly e tem mais um que é o Ursi, mas eu acho que é a segunda rodada. Mas eu acho que também ele falou isso porque, assim, ó, se a gente escolher um corner, se sobrar um Hunter, a gente tem que falar para os nossos torcedores que se a gente escolher um left tackle na segunda rodada, que a gente tem confiança que ele vai ser titular. Perfeito. Então é um pouquinho disso, de tirar a culpa, assim, ó, se a gente escolher o melhor jogador disponível com a quarta escolha, ele não é um left tackle, não é o Will Campbell... Não significa que o próximo a ser draftado não pode jogar. Exato. Perfeito, entendi perfeitamente. Ele falou que ele sim está aberto a uma trade, né, para atender aquilo que o time precisa, mas ao mesmo tempo começou dizendo que é muito cedo para receber ligações de outros times, que perguntaram, você já está recebendo ligação? Porque é isso, gente. E legal a Lara ter falado do Draft Day, do filme, porque é isso, é um organismo vivo. À noite, sobretudo da primeira rodada, vai ter coisa acontecendo. Eu li, por exemplo, nessa semana, que o Jalen Ramsey, que foi para o Miami Dolphins, eles entraram num acordo e ele vai ser trocado. E aqui você tem um asset importante. Você tem um jogador bom, né? Campeão do Super Bowl com os Rams, né? Mas já... Não, em outro momento. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Você tem moeda de troca. Tem. Então não é só trocar pique. Você pode colocar jogador nessa história. Então é uma delícia. Para você que gosta um pouquinho de business, é uma delícia porque você... E o Caio falou... Lara, você falou de War Room. É isso. Os caras vão se fechar numa sala e tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo, né, Lara? E aí, assim, trazendo isso para o business, de como as coisas funcionam, de fato, dentro do mundo corporativo esportivo, né? A gente sabe que o Patriots é uma das franquias mais valiosas do mundo e existe um porquê. Então, quando a gente para fazer um paralelo entre a forma de trabalho de um time profissional, que existe essa diferença também, né? E que tem ali todas essas peças que são igualmente importantes, porque, gente, aqui é que eu gosto de falar que as questões que são avaliadas vai além do que a gente vê no currículo de todos eles que estão ali envolvidos, né? No filme mesmo, a gente vê uma decisão tendo que ser tomada e tendo que ser, como é que eu falo? Bancada, Tipo, sustentar. Assim, todos os negócios, muitas pessoas falam, a Lara é agressiva, não sei o quê, e tal. Gente, ninguém está fazendo negócio por fazer negócio. Existem interesses na mesa, existem negociações a serem fechadas, existe dinheiro a ser negociado. Então, assim, quando a gente para pensar o que de fato acontece dentro do draft, é como se fosse um espelho do que deveria acontecer nas ligas esportivas profissionais, em que você tem cada pessoa dentro ali do seu espaço, do seu respectivo papel, trabalhando com uma equipe, com dados, trabalhando com números, trabalhando com análises. E quando a gente traz isso para um negócio, um mercado, aí sim você tem um ativo importantíssimo a ser comercializado, porque aí você consegue, de fato, colocar no mercado. Então, o draft virou minha paixão agora, gente. Não, é demais. E tem um outro componente nisso tudo. E também tem a ver com o mundo dos negócios. Intuição. Com certeza. Sim. Intuição, que ela pode falhar. Mas talvez numa bola dividida, eu acho que é o Vrabel que vai ter essa intuição como um cara já vivido.
Mas são várias pessoas, Como é que você são mede? várias peças, Então, como é que né, você mede intuição também? É difícil. É complicado, É complicado. difícil. Característica do jogador, se o jogador ele Scouting. comprou o scouting O também, scouting são os qualidade. primeiros dados que chegam ali. E tem muita coisa que até o Vrabel falou isso, que, por exemplo, você tá num sistema, e até um dos caras que eu vou trazer aqui no mock draft, Calma. eu vou ter Calma. mas tem um cara que eu vou trazer no mock draft que o esquema da faculdade dele fazia que ele só corresse uma rota, um tipo de rota. Aham. Como é que você mede um cara que você só vê ele correndo um tipo de rota, que Na ele fita, vai... no tape. Exato, no tape, que ele vai caber no seu time, porque você acha que ele consegue fazer também outras coisas bem, Aham. algo que você não viu. É. Então a E intuição... ele pode até exato. dizer na entrevista, não, eu faço, tá tudo bem, eu tenho como fazer, mas não tem tape. é a palavra do cara, por isso que eu falo da Exato. intuição. Porque o cara que é comandante, que é gestor, ele sente isso. E vou dar outro exemplo do Memble, que é um cara também sendo cotado ali pra ser draftado com a 4ª escolha. Só jogou na direita. Se o Vrabel, o Elias Wolf bancar, a gente vai trazer ele pra jogar na esquerda, tem que ter intuição que ele vai conseguir fazer a transição. Tem. Só uma coisa, já que a gente falou do Abdul Carter, o Travis Hunter também deu uma declaração essa semana forte, em que ele diz o seguinte: Travis Hunter, contextualizando de novo, você que acompanha o Semana Patriots já ouviu falar muito dele, mas eu estou contextualizando para todo mundo, é o cara que é o unicórnio, porque ele vem de Colorado sendo um bom jogador de ataque e um bom jogador de defesa. Acho que até posso subir. Um ótimo jogador de ataque e um ótimo jogador de defesa. E é raro na NFL você ter um jogador que possa atuar nos dois compartimentos, como ataque e como defesa. Marcus Jones fez isso, por exemplo, no ano passado aqui, mas numa situação esporádica. Mike Vrabel tem 3 touchdowns, também assim. Um linebacker que também jogava ali, às vezes, como um tight end na linha ofensiva. Então, mas no caso do Travis Hunter, ele está dizendo que não, que ele vai ser um jogador, um wide receiver, um cornerback, que ele... E aí perguntaram para ele, cara, como é que você treina? Aí ele fala assim, o dia tem 24 horas, cara. Tá tranquilo. Ele vive o futebol americano. Eu vivo, exato. Então eu separo bem o meu tempo todo. Falando um pouquinho aqui na questão do Travis Hunter, eu vi um vídeo, eu acredito que seja ele mesmo, dele fazendo uma apresentação com um time de beisebol. Ou seja, a parte de entretenimento também já está garantida com ele, não é isso? Não, ele vem de um programa que tem o Deion Sanders, que é o Coach Prime, que é o auge do entretenimento também, né? Também então, é. o programa que não era tão tradicional passou a ter relevância por causa do Coach Prime e do Shedeur Sanders, né, o quarterback, e o Travis Hunter. Mas a frase dele, Caio, é o seguinte: se eu não for escolhido para jogar nas duas posições, eu prefiro parar. Ele quer jogar as duas. Ninguém nunca fez, né? Mas não é que não quer, ele tá dizendo ou é isso, my way ou the highway. Tipo assim, ou é desse jeito ou eu tô fora. Exato, eu acho que mostrando pros times, olha, vai ser isso. E ele tá numa posição ali que ele às vezes consegue ter, né, esse leverage na negociação. Olha, vai ser isso ou não me drafta. Eu acho que o Browns vai draftar ele, tá? Eu já vou até falar. Mas porque tem carência nas duas posições. E o que ele fez no college, ninguém nunca fez, tá? Você jogar duas posições, legal. Mas ser um full-time player nas duas posições, jogando praticamente todos os snaps das duas posições... Pensa o desgaste físico, gente. E ele é um cara que vive o futebol, acho que... Ele só não vai estar em campo na hora do Special Teams. Isso se não inventarem ele também de Special Teamer. Então ele vai ter que jogar as duas posições, pelo menos o primeiro ano. E você viu que eles retired o jersey dele? Sim. E do Shedeur Sanders também. Sanders, que eu achei meio... faz parte do marketing. Perfeito. Onde o Conca vira e falou assim, cadê a Lara? Cadê? Eu sabia, eu falei marketing, eu já olhei pra tela. Eu algo falei... que o Deion Sanders faz muito bem. Faz, Coach Prime. Deixa eu só falar uma coisa, então. Acho que a gente pode ir pro mock, né? Deixa eu ver se a gente atendeu todos os pontos. Pressão. Cara, eu fazendo o mock, eu fiquei assim, nossa, Você suou. Cara, é difícil, é difícil. Eu fiquei imaginando, imagina os caras lá no War Room. Com a escolha, a decisão. Meu mock não vale nada, gente. Aqui é só opinião pra gente. E tem um monte de gente que tá fazendo mock draft semana a semana, porque muda. Muda. O contexto muda. E tem outra coisa. Na quinta-feira, que é o primeiro dia, próxima quinta-feira, outra dia 24,
muda durante o draft rolando, tá? Então, dia 24 à noite, você vai acompanhar. A ESPN transmite no Brasil e a gente do Semana Patriots promete também uma cobertura especial, tá? É o que eu posso falar até agora. E não é porque eu tô dando uma de Lara aqui não, tá? É porque a gente ainda tem uma conversa pós-programa aqui para determinar exatamente onde a gente vai poder entrar e de que jeito, mas a ideia é que estejamos aqui, tá? Eu tinha ingresso pro Red Sox nesse dia, mas é 1h da tarde o jogo, então acho que eu consigo ver. Dá pra vir. Conta aí, Caio. Eu queria trazer uma coisa aqui que eu acho que é muito legal e é muito interessante a gente trazer isso. Por quê? Quando que a gente imaginou, há um ano atrás, que não é muito tempo, que estaríamos aqui falando sobre a possibilidade de termos um acompanhamento do draft do New England Patriots em português para toda a nossa audiência, um conteúdo pensado, planejado, organizado, com várias pessoas envolvidas, para entregar para o nosso fã, para o nosso torcedor, uma coisa que eu não vejo nenhuma outra franquia fazendo. Então, eu queria expressar abertamente a minha gratidão por toda a equipe Patriots, Brasil, Estados Unidos e todo mundo que está dentro do nosso building aí, porque para fazer essas coisas acontecerem, existe todo um processo, existem várias liberações, existem acordos que precisam ser firmados, autorizações, etc. e tal. E a gente conseguir chegar ao vivo, basicamente, num podcast, que é o único podcast da NFL em português, e trazer isso para o nosso torcedor, eu acho que é uma conquista, é uma vitória que precisa ser muito celebrada, porque nós temos isso. E isso é algo surreal. E se eu puder completar a sua frase, as suas coisas, assim... A gente tem feito mesmo um trabalho que vai além do dia da gravação. O dia da gravação talvez seja o mais tranquilo. Com certeza. Né? A gente tem um trabalho constante de estudo e não é, enfim, é a nossa obrigação, né? A gente está representando aqui essa camisa aqui. Para quem não está no vídeo, para quem está na nossa rádio ou no podcast, eu tô com a camisa do Patriots, assim como o Caio. A Lara tá com um bottom do Patriots. Vestir essa camisa é muito pesado. Então, acho que é o paralelo que a gente faz com o que a gente vai ver agora no draft. Responsa, né? Portanto, Caio, a sua credibilidade está em risco a partir de agora. Será que eu vou ganhar o jantar? Não, Será que eu vou ganhar a camisa? Aqui, a camisa... Eu brinquei. Eu tô mocking you. Sim, não é, calma, tá tudo bem. Não, eu fiz esse mock, eu quero acertar pela camisa, né, Lara? Olha só, ele já escolheu, ele já ganhou a branca. Agora, ele vai querer a vermelha, que é a throwback, azul. Que eu amo aquela camisa, quero que é todas. maravilhosa. E tem a azul, que é a nossa standard. Então, assim, ele já ganhou uma. Agora ele vai querer ganhar mais uma. Eu acho que para começar a temporada regular, a gente precisa ter azul também. Com certeza. Com certeza. Padrão. Não é só ele. Entendi. Porque Agora já foi só o Caio. Olha como veste bem, cara. Olha aqui. Eu adoro esse azul marinho. A cor preferida do meu filho, inclusive. Mock drafts do Caio Morari. Eu vou começar com a manchete. Quem o Patriots, no seu mock, na sua visão, vai draftar como escolha número 4 geral no draft de 2025? Atenção, Bima, porque esse é o corte. Caio Morari, olhe para a lente da verdade e me diga, quem será o cara draftado nesta quinta-feira? Com a 4ª escolha, o Patriots vai selecionar Will Campbell, left tackle, LSU. Só eu tô aplaudindo aqui. Mas... Muito obrigado. Obrigado, Roger Goodell. Por que Will Campbell no seu mock draft? Aproveita então, já fala pra gente quais serão os 3 anteriores. Lembrando de novo que nesse contexto, nessa dinâmica, é o que vai, aspas, sobrar dentro dos talentos que estão sendo apontados, os prospectos. Exato. Eu acho que, bom, ele não é a escolha sexy, né, desse draft. Gostei desse adjetivo. Não é, né? Você vê, sexy. o Hunter, Abdul Carter, são os caras ali que vão fazer jogadas, trazer, vender camisa.
E com a primeira escolha... Mas antes de eu falar, eu vou falar pro ouvinte aí que quer fazer um mock draft também. Faça o seu mock draft, manda aqui nos comentários se você concordar, discordar. Vai no site da NFL, foi onde eu fiz. Aliás, você pega os rankings da NFL mesmo. Tem um simulador. Da PFF, então é pff.nfl.com. Você vai lá, você faz o draft, um mock, né? E manda aqui embaixo se você concordar ou discordar. Mas então, com a primeira escolha, do Titans, Cam Ward. Ele é o favoritaço. Ninguém nem tá cogitando outro nome. O quarterback que vem de Flórida. Exato, o quarterback de Miami. Ele vai ser a primeira escolha, eu acho que tá certo. E, aliás, ontem ele tava jogando Fortnite, fazendo streaming, e aí foi perguntado pra ele qual que são os melhores running backs da liga. E ele falou Tony Pollard e Tajay Spears, que são os running backs do Titans. Ou seja, qual que são os melhores recebedores? Ele falou assim, olha, em primeiro lugar eu colocaria o Calvin Ridley. Todos os caras que ele vai jogar. Em segundo, jogar. Justin Jefferson, depois o A.J. Brown, mas eu fico com o Calvin Ridley. Perfeito. Ele já tá lá. Já tá vestindo a camisa do Titans. Já tá lá. E com a segunda escolha do Browns, eu tenho, como eu já falei antes, né, antecipei, o Travis Hunter. O Browns acabou de assinar com o Joe Flacco, né? Veteraníssimo. Tem o Deshaun Watson ainda no elenco. Por que é importante a gente falar isso? Porque no começo, se o Shedeur Sanders pintasse em uma das três escolhas, a chance do Travis Hunter cair ou do Abdul-Carter cair pro Patriots era maior. Só que o Shedeur Sanders tá... Ele que é o coringa dessa classe, é o Shedeur Sanders. Ele que vai mudar bastante coisa para vários times escolhendo aí na quarta, quinta, sexta escolha. Mas eu acho que o Browns, né, trouxe o Flacco, quarterback veterano, e tem carências de corner, tem carência no wide receiver. Ele vai fazer as duas funções. Eu acho que não tem como uma organização como o Browns falar assim, você só vai fazer uma. Eu acho que o Hunter tem esse poder de negociação, e eu acho que o Browns seria, né, um lugar que deixaria ele fazer essas duas funções, e tem carências no lado defensivo e ofensivo. Assim, os últimos caras que o Browns... Acho que o exemplo mais forte é o Baker Mayfield, né? Que foi escolha 1, né? E foi muito difícil para ele virar lá, né? Qualquer jogador é difícil de virar lá. Então, eu tô colocando aqui... Esse não é o Browns Podcast. Mas, só tô colocando aqui como é difícil. Eles gostam desses jogadores que vendem camisa. Claro. Que chamam atenção. Eles gostam disso. É uma organização que, poxa, muito sofrida, vamos ser bem sinceros. Sim. Eu acho que o Hunter seria uma luz ali, algo de... Então, Ken Ward, o quarterback, indo para os Titans, no mock draft aqui do Caio. Travis Hunter indo para o Cleveland Browns. A terceira escolha é do New York Giants. E essa é a escolha... Que já tem 2 quarterbacks contratados experientes. Essa é a escolha, né, que é a difícil, pensando no Shedeur Sanders, se cai ou não, se vai ser draftado. Ele teve mais um workout com o Giants anteontem. No meu draft aqui, eu tenho o Abdul-Carter sendo a escolha. O porquê? O Dable, que é o head coach do Giants, ele tá na corda bamba. Hot seat. No hot seat. Se ele não produzir um time esse ano que é competitivo, eu acho que ele vai ser demitido. Então, eu acho que tem duas opções pro Giants. Ou draftar o Abdul-Carter, embora eles tenham ali no elenco o Brian Burns, que é um dos mais bem pagos do elenco, Edge, e também o Dexter Lawrence, defensive tackle. Então, a linha defensiva do Giants não é tão ruim assim, tem bons jogadores. Ou eles vão draftar o Abdul-Carter se cair ali, pelo talento puro, e você coloca um de um lado e o Abdul-Carter de outro, ou eles vão fazer uma troca. Eu acho que... E aí qualquer time que fazia troca vai escolher o Abdul-Carter. Então eu acho muito difícil cair pro Patriots. Tá, perfeito. Porque se sobrar o Abdul-Carter, essa é a escolha... De qualquer time que cair na terceira. Sem pensar. Sim, se tiver uma troca, eu acho que... Não, eu digo assim... se sobra o Abdul-Carter na quarta pick, o Patriots vai pegar. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E aí, dentro desse cenário, por que o Will Campbell? Lembrando do que aconteceu no Combine. A questão dos braços. Do alcance dos braços. Então, embora ele tenha um alcance pequeno para a posição, entre aspas, a carência do Patriots é muito grande.
E depois desses dois jogadores que a gente acabou de falar, o Hunter e o Abdul Carter, eu acho que o nível cai bastante. Não é uma classe tão boa, por exemplo, como a do ano passado. Né? Então, se iguala bastante, eu acho, né, na minha opinião, o nível dos jogadores. E aí, embora você querer draftar o melhor jogador, a carência também fala muito alto. E a carência do Patriots no left tackle, tem um buraco ali. Não tem ninguém praticamente, tem um jogador só. É muito grande. E você não, como eu falei, não é escolha sexy, não é um cara que vai vender camisa, mas é um cara que vai fazer uma função, vai fazer uma função bem, vai cumprir bem essa função de left tackle, vai trazer uma segurança. Talvez não seja uma estrela no left tackle no futuro, como o Joe Alt, que foi draftado no ano passado pro Chargers. Eu acho que ele vai ser sim um All-Pro. Não sei se vai ser esse cara, mas vai ser um bom jogador no left tackle. E é uma posição que é um premium position, porque não tem muitos left tackles que são, né, muito bons na liga. Mas a questão do... eu tô te provocando aqui porque eu acho que é o que o fã o que a Pets Nation quer saber agora. A questão do tamanho do braço, do alcance, né? Isso não se resolve. Ele não vai crescer mais. Hoje em dia você pode mudar muita coisa, como né? É que se compensa isso? Velocidade? É técnica. E ele é um jogador muito forte, ele tem os fundamentos, sabe? Ele é um cara que tem um fundamento muito bom. É o falado. Ele tem muita experiência na posição jogando contra os melhores. Desde o freshman year dele, então desde o momento que ele pisa na LSU, ele é o left tackle titular na SEC. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. O Vrabel já falou que, né, vê ele como um left tackle. Ele é left tackle e vai ser draftado como left tackle até ele chegar no camp e não produzir. Tá. E no pior das hipóteses, ele vai para left guard. É claro que não vale tanto como um left tackle, mas como a carência do Patriots da OL é muito grande, de qualquer forma ele vai ser útil para o Patriots. Concordam com o Caio Morari? Discordam? Sem xingar, tá bom? Porque outro dia ele fez aqui um comentário também do A.J. Brown, que teve de xingamento. Foi uma coisa incrível. Mas faz parte. Democraticamente. Eu gosto da polêmica. Eu narrei um jogo do Remo essa semana e chamei o Remo pelo apelido que eles gostam de ser chamado de Maior do Norte, que eu tô apanhando o torcedor do Paysandu. Calma, gente. É um apelido. Tá tudo bem. E como eu falei, na NFL agora é o silly season, né? Que você faz ideia de troca, você faz mock, você muda. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas aí minha escolha com a quarta... Tá. Aí é difícil que a gente chegue até lá, pique por pique, mas eu queria que você dissesse quem serão, dentro desse mock que você fez, as escolhas de segunda rodada e as 2 e terceira rodada. Que daí eu já vou conectar com o próximo assunto, terceira rodada, atenção, terceira rodada, para trazer a Lara aqui também, de volta, mas porque também se a gente for até o fim aqui, não vai rolar. Não. Né? A gente repercute a partir de semana que vem, mas... Então quem é a escolha de segunda rodada e quais vão ser as 2 e terceira rodada, que são as piques ainda altas que o Patriots tem? Então, com a segunda escolha do Patriots, na segunda rodada, o pique de número 38, no meu mock, escolhi Jaden Higgins, wide receiver de Iowa. Eu entendi por que você escolheu ele. Porque não deu para trazer o T. Higgins, vem outro Higgins. E uma das comparações que ele tá tendo, né, comparable, é o T. Higgins, Michael Pittman, um jogador de alta estatura 6'4", que seria o quê? 1,90 m e pouco. Até o Steve Smith Sr., que é uma lenda de Carolina, wide receiver, comparou ele ao Mike Evans. Eu já não sei se chega, mas é porque ele é um jogador que tem um bom release package, então a saída, né, dele da linha de scrimmage é muito boa, mas ele, por causa do tamanho, às vezes não consegue muita separação, mas ele usa muito bem o seu tamanho, o seu corpo para ajustar, né, equilíbrio, controle corporal para fazer as recepções. Ele tem um drop rate de 0%. Então, se a bola chega para ele sem marcação, ele não dropou nenhuma bola. É bom, hein? Ele tem Isso é bom, hein? muito... As mãos dele são muito boas, soft, né, que eles falam. Então, eu acho que é uma escolha... Seria ótima. Eu acho que seria um jogador que já no primeiro dia aqui já ia impactar esse grupo de recebedores do Patriots que são... Né, vamos ser bem sinceros, abaixo, trouxeram o Diggs agora, mas é um cara que faz uma função diferente e, além disso, ele não joga só no outside como X.
ele é bem versátil também, que ele joga também no slot. Então imagina um cara de 1,90m jogando no slot. Você tá falando tão bem dele que eu tô começando a duvidar que ele chegue na 38. Então, tem muita gente que ele tá subindo bastante, muita gente falando, né, que ele tá cotado ali para ser um pick de segunda escolha, mas eu ficaria surpreso se ele fosse escolhido no finalzinho da primeira rodada. Não ficaria ou ficaria? Não ficaria. Tá. Eu acho ele um ótimo jogador. Pelo tanto de qualidade que você tá elencando nele, eu já tô pensando que ele podia ser no lugar do Will Campbell também. Não sei, porque você falou melhor dele do que do Will Campbell. Não sei se você que tá assistindo aí ficou com essa impressão também. Mas aí, e daqui a pouco a gente já vai ter um convidado especial aqui com a gente, hein? Já um convidado especial aqui com a gente. Vai, no pique. Terceira rodada, Léo Ortiz, direto do Rio de Janeiro, vai anunciar uma das duas picks de terceira rodada. Quem serão essas picks? Ou quais serão essas picks? Então, continuei com um foco agressivo, como o Verbo falou, e foquei só no ataque. Porque o torcedor tá falando, nossa, a gente só trouxe free agent de defesa, então fiz mais duas picks do lado ofensivo. E um é o Tate Ratledge, guard de Georgia, 2 vezes campeão, experiente, um guard muito sólido. Ele tem alguns knocks ali que o footwork dele pode melhorar, mas é um guard muito forte, bom contra o double team. E como eu falei, vem de um programa de faculdade gigante, 2 vezes campeão. Predicado, Exato. Então, eu acho que seria uma ótima pedida ali para OL. Tá. Ele jogou somente como right guard, e a carência do Patriots é no left guard, mas eu acho que é um cara de qualidade que tem experiência suficiente para fazer essas duas funções. Então, a minha escolha de terceira rodada. Já que é o xerife Léo Ortiz que vai anunciar, tem tudo a ver ser um guard também. Ele tem um bigode também. Tem um bigode também? Aí, olha aí. Igual o do Mas, Ortiz. entenda, tá? A gente está especulando aqui, não é informação, não. Mas seria uma coincidência legal. Seria bem legal. E daí, com a escolha de número 77 também, na terceira rodada, eu escolhi o Trey Harris. Um recebedor que tá caindo bastante nos rankings. Mais um wide receiver. Mais um wide receiver. Porque o Patriots... Você fez isso por causa da notícia da semana que o Jalen Polk tá em recuperação? Teve uma cirurgia? Sim, e também porque eu não tenho confiança nenhuma nesses outros recebedores. Tirando o Diggs e o Pop Douglas, eu não tenho confiança nenhuma. Até o Kendrick Bourne, que seria mais ou menos um cara que faz a mesma função que o Trey Harris, um ex-receiver, eu também não tenho muita confiança. Depois que ele voltou de lesão no ano passado, não voltou bem. Então, não sei se ele não sei se tem cadeira cativa, né? Então, training camp a gente vai saber mais. Mas o Trey Harris, Ole Miss, e ele vem da mesma college que DK Metcalf e A.J. Brown. Então ele é esse estilo de jogador bem vertical, ganha bastante no terceiro nível, consegue ajustar, tem um raio de alcance muito grande, e só em 8 jogos que ele se lesionou, ele teve mais de 1.000 jardas. Então ele é um jogador de bola longa e uma comparação dele seria o Alec Pierce, do Colts. E se der muito certo, aí eu falo um DK Metcalf, um A.J. Brown, um jogador mais vertical, com força física. Então, minha última escolha, foquei no ataque. Não, você foi bem. Eu acho que o torcedor, eu acho que a Pets Nation não vai te xingar hoje, não. Eu acho que eles vão gostar. Queria peça de ataque, né? Fica aqui, então, o convite, semana que vem. Esse é um belo guia a partir do mock draft do Caio. Semana que vem a gente vai ter muito conteúdo no Patriots Brasil, aqui no Semana Patriots, reagindo e com temperatura quente do draft que acontece na próxima quinta-feira. Chegou a hora do nosso Missão Brasil, Lara Magalhães, e hoje temos um convidado especial. A gente já falou dessa iniciativa aqui no Semana Patriots. Eu adoro essa conexão que a gente tem, desde que o Patriots passou a ser também Patriots Brasil, com o futebol. Me recuso a chamar de soccer. Futebol. E uma parceria muito legal que vai trazer o futebol brasileiro aqui, para onde a gente está no Gillette Stadium, né, Lara Magalhães? É isso mesmo, Conca. Eu falo que essa parceria, acredito que tenha sido uma das de maiores sucesso no Brasil até então, porque é muito bom a gente chegar no Brasil e ser tão bem recebido pelo futebol. E também conseguir retribuir agora ele sendo recebido em New England, que geralmente ali a gente fala muito de Patriots, de futebol americano, mas trazendo o futebol, principalmente brasileiro, uma oportunidade que eu acho que,
incrível para quem é do mundo do esporte, para quem já trabalha com futebol nos Estados Unidos. Nós temos vários brasileiros na nossa região de New England que nós já sabemos que estão assim super entusiasmados, já estão me mandando mensagem para saber como é que vai ser. E aí a gente trouxe o Davi da CBF Academy para falar um pouquinho sobre como que vai ser essa primeira licença da CBF Academy, junto com o Patriots Brasil, junto com o New England Revolution, no nosso querido Gillette Stadium. Seja bem-vindo, Davi! Olá, Lara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que depois o pessoal vai escutar. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, Lara. Lara, Conrado, prazer falar contigo também, com todos os colegas que estão nesse momento aqui nessa nosso podcast. É um prazer muito grande estar aqui, pessoal. Acho que a gente vai falar então agora um pouquinho da bola redonda, né? Sair um pouco da bola oval e falar da bola redonda. Eu sou o Davi, eu sou o gerente da CBF Academy, né? Então, assim, só trazendo uma breve contextualização, né? A CBF Academy é a unidade educacional da CBF. Então, a CBF Academy tem o objetivo de formar os profissionais para atuarem com o futebol. Todos nós aqui sabemos que o futebol, como o Conrado falou, nós vamos chamar de soccer, né? Futebol. Nem futebol americano. O futebol, ele, assim como todos os outros esportes, ele vai muito além do que ocorre nas quatro linhas, né? Tem muitos profissionais ali nos bastidores para fazer com que um jogo aconteça, um treinamento aconteça, um evento aconteça. E a Academy, ela existe para oferecer cursos para esses profissionais, né? De todos os setores possíveis dentro do futebol. E talvez o que é mais conhecido, né, o que temos de com maior alcance na CBF Academy são as licenças de treinador. Então, um treinador de futebol hoje, de um clube profissional, para ele exercer sua profissão, para ele estar ali treinando o time, estar na beira do campo no jogo, ele tem que ter uma licença da CBF. E para isso, a Academy oferta essas licenças, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, a gente tivemos uma experiência no passado bacana nos Estados Unidos, com uma licença em Orlando. E esse ano, 2025, a convite da Lara, seremos muito bem recebidos, tenho certeza, em Foxborough, ali na região de Boston, né? Teremos uma licença C, que digamos assim, é o portão de entrada do treinador de futebol. É a primeira licença, o primeiro curso para o profissional ser um treinador. Então, é um conteúdo para treinadores de escolinha de futebol, treinador de categoria de base até o sub-12, sub-11, sub-12. Então, a gente está falando de iniciação, né, o desenvolvimento do futebol para crianças mesmo, assim, muitas atividades lúdicas acontecem nessa licença. E aí teremos uma turma em Foxborough esse ano, né? Vai ser muito especial, estou muito feliz, muito ansioso para começar a etapa presencial, que vai ser em junho, a partir do dia 27 de junho. A Lara, acho que estará presente, os demais colegas, não sei se estarão, o Conrado, quem tiver, eu estarei, então espero que possa conhecer a turma. Mas assim, de forma bem resumida, pessoal, é isso, teremos uma licença C, uma turma de licença C, treinador de futebol, em Foxborough. E aí acho que a Lara pode até falar melhor que eu, mas a gente vai conseguir usar a estrutura dos Patriots, do Revolution, enfim, uma estrutura que tenho certeza é fantástica, né? Ainda mais pensando nos Estados Unidos, como um país aí que investe tanto nos esportes. E bom, para a CBF Academy realmente será um privilégio muito grande, assim, ter essa conexão futebol americano, né? O soccer, futebol. E acho que é só o começo de uma parceria, né? O começo de várias atividades que a gente vai ter em conjunto agora, para trazer esses dois mundos mais próximos, digamos assim, né? A gente está falando de esporte. Todos nós somos entusiastas do esporte e, bom, acho que vai ser muito bacana, pessoal. E a gente tem, né, a concentração de brasileiros na região de New England que trabalham exatamente com escolinhas de futebol. É muito grande. Então, é muito legal trazer essa demanda, né, Davi, e utilizar o nosso Patriot Place, que é um lugar fantástico. O CEO da CBF Academy esteve lá e acho que ele gostou um pouquinho do que ele viu, né, Davi?
Muito, muito, gostou muito. Ele até me ligou depois, super feliz, assim, dessa licença que vai ter lá em Foxborough, na estrutura de vocês. E ele realmente, assim, ele sentiu o nível, né? Ele viu que, não, a gente vai subir o nível, porque vai ser muito, muito boa essa licença nos Estados Unidos. A gente tenta ter todas as turmas no Brasil em altíssima qualidade, mas essa certamente terá um destaque, assim, porque a gente vai ter um espaço muito bacana e agradeço, Lara, você, todo mundo que possibilitou isso. E é bacana, assim, acho que a gente vai ter digamos, uma conexão com a comunidade de Boston, né? Com a comunidade de Foxborough e regiões em volta ali dessa cidade. Tenho certeza que tem muitos brasileiros. Eu lembro, a primeira vez que eu conversei com a Lara, ela falou, Davi, nosso estado aqui, Massachusetts, é o estado que tem mais brasileiros nos Estados Unidos. Eu confesso que eu não sabia. Acho que a maioria dos brasileiros pensa que é a Flórida, talvez, não sei, Califórnia, enfim. E foi uma surpresa muito bacana e agora a gente vai ter essa turma por aí, Conrado. Ô, Davi, você sabe, não, até esse era o relato que eu queria trazer, assim, para você, como pai de uma criança de 4 anos que está começando a querer jogar futebol, e o Caio que está aqui com a gente jogou futebol aqui, né, no nível... escolar, né? High Sim, school. high school. São muitas as escolas mesmo, né? São muitas as escolas. São muitas as escolinhas, né? Que são afiliadas e tudo mais. Então é muito legal, né? Ver que a CBF vê a comunidade brasileira aqui e também vai fazer parte disso. E acho que tem uma outra coisa, Caio, Lara e Davi. Quanto tempo a gente passou? Eu militei muito tempo no futebol, ainda milito, mas como repórter. Quanto tempo a gente passou falando assim, cara, a CBF não tem curso para treinadores. Os treinadores que querem ser treinadores licenciados precisam ir para fora, precisam ir para Portugal, mesmo aqui nos Estados Unidos. Isso aqui ainda está agora mais avançado, mas estava engatinhando também o tipo de licença. Então acho que é importante dizer, né, que essa licença vai permitir com que as pessoas que estão aqui acompanhando ou ouvindo pela nossa rádio, a gente também está falando aqui para a comunidade brasileira de Massachusetts, você vai ter o preparo profissional e a licença, literalmente, né? Quer dizer, você vai poder trabalhar de maneira autorizada, certo? Perfeito. É isso mesmo, Conrado. Essa licença, ela tem, 2 grandes objetivos. O primeiro é de abrir a porta, né? O treinador, ele consegue acessar um clube, uma escola de futebol que seja, via uma licença da CBF. Então, ele está respaldado, digamos assim. E o segundo objetivo, mas claro, no fim do dia o principal, é o conteúdo em si, né? O profissional, o treinador vai aprender muita coisa nova, ele vai entender como que é, de fato, toda a metodologia de ensino no futebol, de treinamento, seja para criança, se ele ficar só na licença C, mas se ele for seguindo o processo formativo, licença B, licença A, licença Pro, ele chega lá no nível profissional para competições internacionais, assim. Então, realmente é uma barreira assim, que é passada, né? E acaba que no Brasil, as licenças, essa formalização de cursos para licenciar o treinador surgiu um pouco depois que os países. Digamos assim, a gente saiu um pouquinho atrás, né? E agora a CBF Academy existe desde 2016. Agora a gente está estruturando, está crescendo. A CBF Academy já consegue levar os cursos da CBF para todo o Brasil, todos os estados têm os cursos da CBF e agora, inclusive, fora do Brasil também, com essa parceria com o Patriots. E assim, então, tem um papel importante para o futebol, né? Desenvolver os profissionais e permitir com que eles consigam exercer onde quer que eles estejam. Aí, claro, depende do local que ele está, da competição, se o órgão regulador da competição vai exigir ou não uma licença. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a CBF, as federações exigem a licença para todos os níveis, né? Profissional, categoria de base, masculino, feminino. E assim, a Academy tem esse papel de conseguir estruturar bem a operação para ter mais treinadores capazes, né? E preparados para esse curso. E aí, assim, só para fechar esse ponto, é interessante que temos muitos brasileiros nos Estados Unidos, né? Muitos brasileiros na região de Boston, enfim, todo o estado. E muitos deles trabalhando com escolinha. E assim, eles encontram dificuldades quando vão tentar entrar em um clube, tentar iniciar uma nova prática esportiva no futebol sem uma licença, né? Tem outras formas de você conseguir, claro, mas com uma licença, com um curso, você já tem tua chancela ali, digamos. E aí, claro, depois você tem que mostrar que você é competente, como todas as funções, né? Todas as profissões.
mas é um pontapé inicial, digamos assim, o curso. O cara tem que estudar. Estudou, vambora, vamos trabalhar. Eu tenho uma dúvida técnica, a gente tá quase em cima aqui de fechar o programa, mas vou emendar duas em uma para você, Davi, e aí depois eu passo para a Lara encerrar contigo. Eu acho que é meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Você começa aqui, esse curso que a CBF Academy fará aqui é para a licença C, que é a primeira. Para você se tornar técnico do Flamengo, você vai precisar ter a licença A, mas obviamente você precisa passar por todas as etapas até chegar lá. Você não consegue, imagino, pular, né? Ter esse atalho. E aí eu já vou pedir também para que você dê o caminho para quem está nos vendo e ouvindo e que tenha o interesse de fazer o curso aqui durante o verão no Gillette Stadium. Perfeito, Conrado. Sim, você trouxe um bom exemplo. Por exemplo, quero treinar o time do Flamengo, Felipe Luiz. Hoje o Felipe Luiz está à frente. O treinador tem que ter pelo menos a licença A, né? Que na formação é a terceira. Começa pela licença C, licença B, licença A. Porque a CBF exige a licença A para o Campeonato Brasileiro da Série A. Como o Flamengo disputa Libertadores, então você tem que ter a licença Pro. Porque a Conmebol exige a Pro, que é a última, para treinar clubes na Libertadores, que é o caso do Felipe Luiz. E aí tem várias regrinhas, claro, para você ir de uma para outra. Um treinador que está fazendo a licença, a Conmebol, a CBF, já permite que ele treine o time na competição, porque a licença ela é longa. Ela tem, por exemplo, a licença Pro, ela tem mais de 400 horas de curso, mais que uma pós-graduação. A licença C, que é a primeira, a básica ali, que as pessoas, a porta de entrada, já são 210 horas. É um curso longevo, né? Enfim, tem que se dedicar, ter etapa presencial, vários dias. Então, você tem que ter, para o Flamengo, por exemplo, tem que ter a licença A e licença Pro, né? Que é o caso do Flamengo, que é um time da Série A que disputa a Libertadores. Certo. Aí tem as regras da CBF, para a Série A, Série B, Série C, Série D, mas você tem que ter pelo menos a licença A para o futebol profissional. Perfeito. Né? E aí, nas categorias de base, a licença B já basta. E aí, só para fechar essa primeira pergunta, Conrado, a porta de entrada é a licença C. Basta ter ensino médio para entrar na licença C. Para ex-atleta e treinador que já está há muitos anos vivenciando esse mundo, né, de treinamento, tem uma entrada direto pela B. Ele pode não fazer a C, entra direto pela B para facilitar o cara que já tem muita experiência e, enfim, digamos assim, a sua bagagem já permite que ele comece pela B, que ainda é para um futebol de categoria de base, mas é importante ele entrar. Mas a maioria das pessoas entram pela licença C, né? E aí eles começam o processo formativo. E bom, teremos a licença C nos Estados Unidos, Foxborough, e o caminho tem o site cbfacademy.com.br, lá em cima tem o menu Escola Técnica, que é onde se encaixa a licença. Tem a licença C, treinador de futebol internacional, né, que é uma turma internacional. Vai ter um currículo um pouco diferente, a gente vai trazer conteúdo do futebol internacional, diferentes culturas, falar dos Estados Unidos. E aí lá no menu superior, CBF Academy, do site da CBF Academy, o interessado se candidata, se inscreve, e aí tem o atendimento do nosso time para explicar como é que é o curso, tanto o pessoal comercial como acadêmico, tirar todas as dúvidas e se inscreverem. Então é tudo no site, tudo digital, não tem maior dificuldade, digamos assim. E aí o estudante, virando aluno, ele recebe todas as informações, começa com a carga horária online e lá em junho, julho, o pessoal vai estar por Boston, Foxborough, para ter as aulas presenciais e certamente será muito bacana essa turma. Show, Lara. Com vocês. Obrigado, viu, Davi? Lara, tá contigo aí pra gente fechar aqui o podcast. Bom, gostaria de agradecer a presença do Davi e compartilhar com vocês que agora a gente está 100% focado em draft, mas a presença da CBF Academy, a gente quer trazer você de novo, Davi, para fazer mais um episódio para que as pessoas tenham cada vez mais acesso a esse tipo de informação, que muitas vezes, como você mesmo falava, né? Eu não sabia que tinha esse tanto de brasileiros. E realmente isso é uma informação nova. E o Patriots tem um compromisso muito grande com a comunidade brasileira, não só no Brasil, mas também em New England. Então, isso só demonstra um dos nossos esforços para que o nosso time esteja acolhendo, de fato, todos os nossos fãs brasileiros. Conca, Caio, um beijo enorme para vocês. Até a semana que vem e
Let's go, Pats! Tá convidado para ver no estúdio. Valeu, Lara. O Davi, quando estiver aqui com a gente no verão, certamente vai conhecer também aqui as nossas instalações. Caio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom estar de volta no estúdio, né? Boa. Mas olha, mais uma semana, galera. É isso aí. Semana que vem tem muita coisa legal. Continue ligado no Semana Patriots. Aquele abraço e Go Pats!